Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos nós neste culto vespertino, quando mais uma vez estamos reunidos através do culto online para poder chegar à sua casa, ao seu coração, à sua vida, compartilhar com você, para que você compartilhe conosco do culto de adoração a Deus. Estamos, irmãos, sempre colocando essa situação de retorno, diante do Senhor, mas estamos entendendo que estamos caminhando com os passos firmes, na certeza de que não estamos nos precipitando, e por isso o Senhor nos está abençoando. Há coisas que estão acontecendo, que são evidências dos cuidados de Deus para com o seu povo aqui em Parque São Basílio. Vamos então, irmãos, aproveitarmos mais uma vez desta oportunidade, não perdermos o nosso senso de comunhão, a nossa certeza de que nós estamos juntos agora como igreja, mesmo que não possamos nos ver e nos tocar, mas estamos juntos, unidos, nos mesmos propósitos, com o mesmo coração, por isso lemos o mesmo texto, cantamos o mesmo hino, estamos atentos ao mesmo tempo ao que está sendo feito aqui. Que Deus possa então usar a cada um de nós para sermos abençoadores e assim, obviamente, também sermos abençoados. Vamos passar então a direção a esse culto, irmão Rafael, que nesse domingo está conosco. O Anderson, que ajuda o Fernando no instrumental, por questão de saúde, não pôde estar neste domingo conosco, mas esperamos em Deus que logo ele possa estar recuperado. Boa noite, amada igreja. Boa noite, meu amigo, meu irmão que nos acompanha, que está visitando a nossa igreja, que nos acompanha. Vamos juntos louvar e adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema do nosso culto é: peça e compartilhe a sabedoria de Deus em todo o tempo. Vamos ler juntos o texto de introito, Tiago 1, de 2 a 6. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. Vamos louvar ao Senhor com hino de doxologia, hino 8 do inário para o culto cristão. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, ao único Deus sábio, seja dada a glória para todos, sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Romanos 16, 27. Ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai supremo benfeitor, nós os teus servos vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A
ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Nesse espírito, continuamos a louvar a Deus com nossa equipe de louvor. Então, meus irmãos, continuando nesse espírito de louvor e adoração a Deus, gratidão a Deus por nossas vidas, por nossas famílias, pela ação dEle, cuidando de nós, nos livrando. Nós ouvimos aí durante a semana de alguns dos nossos irmãos que estão já com o Senhor. Eu lembro da irmã Luísa, da irmã Marlene, que o pastor recentemente falou, já no domingo pela manhã, durante a semana também, no culto de quarta. Nós somos gratos a Deus. Eu lembro que quando no culto em gratidão a Deus pela vida da irmã Marlene, né, eu pude dizer da minha gratidão à família, pela disponibilidade da sua mamãe, né, lá da filha dos que estavam lá, porque ela abriu o coração para essa obra começar. E hoje eu estou aqui na igreja porque um dia aquela irmã abriu o coração para que a palavra do Senhor fosse proclamada, né? Então eu pude dizer da minha gratidão. A irmã Luísa, eu convivi muito bem com a irmã Luísa, com o irmão Francisco. Se eu não me engano, suas filhas, ou uma delas pelo menos, foi corista do meu tio, Cláudio Honor, cantando no Canto Criança. O irmão Francisco, eu lembro bem nos cultos de oração, sempre vinha, o irmão Francisco sempre falava de uns textos, né? Às vezes o pastor mencionava o texto, o irmão Francisco confirmava aquilo com o endereço do texto. Eu lembro disso muito bem nos cultos de oração. A irmã Luísa, então, muito, muito humilde, mas, enfim, um coração muito generoso, muito bondoso. E a gente acaba de saber também na gravação desse culto que o nosso irmão Lázaro, ele também foi tomado de volta, né, pelo Senhor. E nós somos gratos a Deus pela vida dele, pedimos pela vida da família, claro, dos seus parentes, que Deus abençoe com fortes corações, mas nós gostaríamos de, em gratidão a Deus, de cantar um desses louvores que Deus concedeu ao irmão Lázaro. Então, quero que você junte-se a nós em louvor e adoração a Deus, em gratidão pela vida, pelo que Ele tem feito por nós, em memória ao nosso irmão também. Vamos juntos? A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Vamos de novo? A
Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Senhor amado Deus, continue conosco nessa noite. Nós queremos agradecer, Senhor Deus, pela vida dos nossos irmãos, dos que a gente tem ouvido falar aqui, Senhor. Pedimos que abençoe as famílias, que conforte as famílias e que, Senhor, continue falando aos nossos corações para que aqueles que estão firmes em Ti, que, Senhor, sejam ainda mais avivados para isso, que, Senhor, em Ti
Em Ti nós temos vida e vida em abundância. Aqueles que, Senhor, estão passando por lutas e por dificuldades, que não se esqueçam, Senhor Deus, que não se esqueçam de que, Senhor Deus, Tu disseste na Tua palavra que nós teríamos aflições. Como o pastor falou no último culto, Senhor Deus, que é como se fôssemos triturados. Mas, Senhor, Tu nos garante que venceu o mundo e que nós também em Ti podemos isso. Então, Senhor Deus, fortaleça-nos na Tua presença por meio do Teu Espírito Santo. E, Senhor, acrescenta às nossas vidas e aos nossos corações a Tua palavra, da Tua esperança. Enfim, Senhor Deus, nós pedimos isso, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Colossenses 3,16. O chamado. Não faça sem mim, oh. Me usa pra orar quando falar. Deixe-me ser um profeta quando mover. Enche-me de Ti. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim, oh, oh, oh. Pode me chamar, Senhor, oh, oh. Eu estou aqui, oh, estou a seu dispor. Quando fizer algo dessa geração, não faça sem mim, oh. Se quero usar a minha canção pra despertar o povo nessa nação, pra combater todo mal contra a corrupção. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim, oh, oh, oh. Pode me chamar, Senhor, oh, oh. Eu estou aqui, oh, oh. Estou a seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim, oh. Pra libertar os cativos, me usa, alimentar os famintos, me usa, ser a força do fraco. Eu estou ao seu dispor, eu aceito o seu chamado, me usa, Espírito Santo, me unge, aquilo que eu canto, me enche, o meu coração, de coragem pra mudar a minha geração, oh, oh, pode me chamar, Senhor, oh, oh, eu estou aqui, oh, oh, estou a seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim, oh, oh, oh. Pode me chamar.
essa geração não passa sem mim. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem.
Confissão, vamos ler juntos o versículo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Nosso momento de oração que vai ser conduzido pelo nosso pastor. Antes de começarmos propriamente, então, o nosso momento de oração, hoje no nosso culto pela manhã nós fizemos uns instantes, uns momentos em memória à irmã Luísa Carvalho de Melo, pela sua vida e estado entre nós, ela que já está na presença do Senhor. Quero agradecer ao irmão Hélio, que é o diretor de visitações e que representou a nossa igreja no momento do seu sepultamento. E nesse momento, irmãos, nós queremos fazer um outro momento em memória da irmã Marlene Câmara Soares. Irmã Marlene foi quem nos cedeu o primeiro espaço para darmos início ao que mais tarde se tornaria num ponto de pregação, depois em missão congregação e finalmente na Igreja Batista do Parque São Basílio. Nesta época, ela ainda não havia feito a sua decisão ao lado de Jesus, ainda que sempre simpática e sempre favorecendo, né, as nossas movimentações, mas chegou o dia em que ela teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, se tornou membro da igreja. Como a igreja já havia sido organizada, não é? Nós então levamos à Assembleia, e a Assembleia por unanimidade acatou o pedido de torná-la como membro fundadora honorária, em honra, não é? De forma honrosa, porque na casa dela, como eu disse, numa propriedade dela, começaram todas as nossas atividades. E nesse momento, irmãos, nós estamos então nos lembrando da sua vida, agradecendo a Deus o tempo que ela esteve entre nós. Ela foi chamada pelo Senhor por causa de enfermidades, lutou durante muito tempo em relação à saúde, mas sempre com aquele sorriso característico, né, que ela tinha, sempre que nós nos encontrávamos, mesmo nos momentos assim de dificuldades para ela, ou no contexto, sempre havia um sorrisinho de esperança, uma palavrinha sempre muito agradável, né, e nós vamos sentir, sem dúvida, a falta da nossa irmã, mas nos consola o fato de saber que nesse momento ela está em espírito na presença do Senhor, aguardando o dia da ressurreição, quando então descerá com Jesus Cristo para o encontro com os que estiverem aqui como Igreja de Cristo e subirmos para o céu e então vivermos os novos céus e a nova terra, onde nunca mais nós precisaremos fazer momentos como esses. Ela não está nos ouvindo, ela não sabe mais o que está acontecendo aqui, portanto, esse momento em memória não é para favorecer a sua alma, porque sua alma foi salva e resgatada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas é por uma questão de cumprir também o que está escrito na palavra de Deus, a quem honra, honra, e nesse momento estamos honrando a sua memória, não é? Nos juntando também à saudade dos seus familiares, dos seus amigos, e como igreja, saudosa como está, desta irmã, nós então queremos agradecer ao Senhor a vida que ela viveu entre nós. Quero orar então, nesse momento, agradecendo a Deus o legado que a irmã Marlene Câmara Soares nos deixa e tendo como temos todos os motivos para agradecer ao Senhor por sua vida e entendendo, não é, que dentro da soberania de Deus chegou um momento em que ela precisou ouvir a chamada e então foi estar com o seu Senhor, com o nosso Senhor. Deus querido, recebe a gratidão do teu povo pela vida da tua serva, que tu levaste, que tu chamaste à tua presença. Estamos, ó Deus, entristecidos, saudosos, mas ao mesmo tempo nos sentimos recompensados pelo fato de sabermos que ela nos deu um até breve e que nos aguarda no dia em que estaremos juntos, esperando a ressurreição dos salvos no final do último tempo. Obrigado pelo legado que ela deixou, obrigado pela atenção, pelo cuidado que ela teve com o nosso povo, no início de nossas atividades, e se deixou usar por Deus e a sua família, não é? Para que nós hoje pudéssemos estar aqui como tua igreja, denominada Batista do Parque São Basílio. Então aceita, Senhor, esse momento em memória de gratidão pela vida da tua serva.
Em nome de Jesus, agradecemos. Amém e amém. Mais uma vez reitero, né, os agradecimentos ao pastor João, ao Valcir, que esteve no enterro da nossa irmã, representando e fazendo com que a igreja então pudesse tomar parte, como não poderia deixar de ser. O Senhor ensina-nos a voltarmos ao nosso culto presencial. Precisamos decidir sobre isto, mas com a sabedoria do Espírito Santo, pois estamos sob uma situação bastante incerta em relação ao Brasil como um todo. Estamos esperando para amanhã novas orientações e decisões do governo municipal. Senhor, olha pela tua igreja, dá-nos tua direção, cuida de nós com tua orientação, para assim batalharmos e enfrentarmos de forma correta, com disposição, os desafios que estão sendo colocados diante de nós, para vencermos toda a escuridão. Dá-nos sensibilidade, Senhor, para vermos neste mundo, neste bairro, em nossas casas, ao nosso lado, feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, solitários, isolados. Se há entre nós, membros desta igreja, os que estão nesta situação, de feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, solitários, isolados, ó Senhor, com teu Santo Espírito Consolador, visita essas vidas. Meu Deus, tem misericórdia dos que morrerão ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem o vazio, a solidão, a saudade. Tem misericórdia dos que já estão passando por isto, porque sofrem o vazio, a saudade dos que já se foram. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Tem misericórdia do nosso presidente, dos seus ministros, dos governadores, dos prefeitos. Visita os políticos, Senhor, que querem realmente o bem do país, o bem da nação, e visita aqueles que querem se aproveitar desta oportunidade para oferirem lucros e vantagens pessoais. Olha os que estão sem fontes de ganhos, sem emprego, com seus recursos quebrados, exauridos, minguados. Piedade, Senhor, dos que trabalham na segurança civil e militar. Faz-nos entender que a diversidade étnica, racial, é uma das suas maneiras, de forma imparcial, de nos mostrar a beleza do teu amor perfeito e real por todos nós. Dá-nos sabedoria para cuidarmos dos órfãos, das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. Continua, Senhor, a abençoar o projeto na igreja da rua, da nossa igreja, sob a direção do irmão Roberto Calzolari. Abençoe os seus companheiros de trabalho, abençoadores como tem sido. Abençoe o Júnior e a Fanny no seu projeto de resgate, com um novo desafio, a casa de acolhimento sob a direção deles. Abençoe a saúde da Fanny. Que encontremos respostas, Senhor, à pergunta que temos de fazer: o que podemos fazer pelas crianças abusadas? Ilumina os que estão trabalhando com vacinas e remédios outros. Meu Deus, apressa a cura desta pandemia. Senhor, olha a nossa juventude, os nossos adolescentes, as nossas crianças, olha a nossa terceira idade. Obrigado por aqueles que fazem acontecer os fatos do teu reino.
Já que pedimos, Senhor, pela nossa juventude, abençoa os nossos jovens que estão voltando a se reunir aos domingos, irmãos. Não houve um anúncio pela manhã, mas eu tive o privilégio de estar na reunião do domingo próximo passado e ficou combinado de termos outra reunião agora, no domingo, às 16 horas. Então, vamos ter a reunião dos nossos jovens às 16 horas, na sala da União de Casais. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas e com gemidos dos nossos corações. Abençoa os pais e mães de oração, com a grande tarefa, Senhor, que eles têm, com o grande compromisso que eles assumiram. Agora, de acordo com a letra que começa o seu nome, localize, querido, a relação das pessoas que foram entregues à igreja para que nós orássemos por elas, membros da igreja, não membros, alguns com Covid, outros com outras enfermidades. Oremos por eles agora. Obrigado, Senhor, pelos que estão fazendo esse culto acontecer, os que são responsáveis pelo louvor, pelas músicas, os que estão lá na mídia, os irmãos que cuidam da limpeza da igreja. Senhor, te pedimos agora por tua igreja na Arábia Saudita. Agora os irmãos podem abrir os seus olhos e acompanhar um pouco o slide que está sendo colocado diante de nós. Senhor, te pedimos por tua igreja na Arábia Saudita. O reino da Arábia Saudita, o segundo maior produtor de petróleo do mundo, o primeiro são os Estados Unidos, com seus 34 milhões e 700 mil habitantes, é o país onde estão as duas mais sagradas cidades do Islã, na qual só os muçulmanos podem entrar, Meca e Medina. Com cerca de 1.800.000 cristãos, todos estrangeiros e trabalhadores, o Reino Saudita tem uma política extremamente intolerante em relação aos não muçulmanos, proibindo terminantemente contatos religiosos entre muçulmanos e não muçulmanos. Com frequência são divulgadas notícias que dão contas de estrangeiros sendo presos e expulsos do país por questões religiosas. Na época do Natal, os cristãos podem se reunir, os cristãos estrangeiros, se reúnem em suas casas para celebrar o Natal, mas não podem cantar músicas de Natal alta, não pode expor árvores de Natal, ou coisas que falem do Natal de forma pública. Buscando a modernização, o atual príncipe herdeiro saudita até já prometeu a restauração das ruínas de um templo cristão em Jeddah, que desta forma é o mais antigo templo cristão ainda construído no mundo. Chega a ser irônico, né? Mas exatamente no país onde não se pode construir nenhuma capela cristã, o templo mais antigo cristão ainda de pé ou erguido, ainda que em ruínas, está exatamente nesse país, na Arábia Saudita. A ideia de que ele venha servir de um lugar de cultos para os cristãos, parece que nos tempos coloniais, as ruínas ainda um pouco mais conservadas foram usadas, né, por protestantes holandeses para fazer os seus cultos. Depois nunca mais houve uso e ficou proibido qualquer uso do templo para fins religiosos. Oficialmente sem cristãos nativos, a Arábia Saudita tem várias igrejas cristãs clandestinas, com cultos clandestinos, e vez por outra com cristãos clandestinos sendo presos.
Este é o caso de um cidadão saudita que já precisou comparecer a um tribunal por 2 vezes, a segunda foi agora, na semana que se foi, para responder pelo crime de tentar converter muçulmanos a uma outra religião e por uso de dinheiro indevido. Na verdade, este homem converteu-se há alguns meses e, confiando em alguns amigos, contou-lhes que se convertera. Um deles logo denunciou às autoridades, que o prenderam por razões religiosas, e agora estão acrescentando a acusação de mau uso de dinheiro, porque ele, antes de se converter, ajudou a sua irmã e seus filhos a deixarem o território saudita, porque essa sua irmã havia se convertido ao cristianismo com seus filhos e não suportava mais a perseguição da família. Na próxima sexta-feira, dia 26, este homem será julgado, e ele teme que não conseguirá escapar da prisão, que lhe angustia sobremaneira por causa da esposa e do filho, que já estão sendo inclusive molestados por parentes por causa dessa sua conversão ao cristianismo. Coloquemos, amados, essas vidas diante do Senhor, cumprindo a lei de Cristo, a de levar as cargas uns dos outros, mesmo que esses outros estejam na Arábia Saudita. Nos slides, os irmãos podem ver então a foto dessas ruínas do mais antigo templo cristão, ainda de certo modo erguido, que existe. Oremos por este país. Levemos isso a sério, amados. Soframos com os que estão sendo perseguidos. Passemos ao nosso momento missionário, quando nós temos informações sobre parceiros e parcerias, e também se ora por esses parceiros e parcerias. Oi, queridos irmãos da Igreja Batista Parque São Basílio, Pastor Valdemir, Ministério de Missões. Aqui é o Boaz, seu missionário, passando aí para dar uma palavra sobre a campanha de missões mundiais, que tem o tema Viva o Poder de Transformar. A divisa de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Irmãos, louvo a Deus porque esse versículo tem se tornado uma realidade em nossas vidas desde 2006, em trabalho no campo, no sudeste da Ásia. E realmente esse espírito de poder, de amor e de equilíbrio que tem nos mantido de pé aqui. E eu queria contar uma experiência para você desse espírito de poder que tem sido o grande fator de uma vida vitoriosa no campo. Nós retornamos para o campo em setembro de 2020. Só retornar já foi realmente um milagre. Quando fizemos o check-in ali, a menina do check-in falou que teríamos que aguardar a liberação da imigração do país onde nós estamos para podermos viajar. E quando eu perguntei a ela se era tranquilo, a resposta dela foi que algumas pessoas durante as 2 últimas semanas não tinham conseguido viajar para cá. E depois de uns 30 a 40 minutos, ela volta, chama a gente e fala: vocês podem fazer o check-in, vocês foram liberados. Vocês estão com sorte, hein? Porque nos últimos dias não tem conseguido. E nós podemos ali compartilhar com ela que não era sorte, mas era o poder, né, do nosso Deus que abriu essa porta. E foi muito interessante que depois que nós viemos, ouvimos alguns testemunhos de outros brasileiros que não conseguiram viajar, e também de outros países também que não conseguiram entrar aqui no país nesse período de pandemia. Mas o mais interessante é que em dezembro fizemos um torneio então do nosso projeto Preciosa, e a líder do nosso ministério com as meninas perguntou o que eu achava, se poderíamos organizar um torneio ou não para compartilhar sobre o melhor presente, né, fazendo um link então com Jesus, nosso melhor presente. E eu confesso que naquele momento a primeira coisa que veio na minha cabeça foi um espírito de covardia,
um espírito de medo sobre pessoas ficarem contaminadas e tantas outras coisas. Só que o governo já tinha liberado para atividades de esporte, então nós não fizemos nada contra o governo, contra a lei do país, mas tinha esse medo. Mas naquele momento assim veio, né, um espírito, né, de poder, não de covardia. E eu falei para a menina para ela orar, e se Deus falasse com ela para organizar o torneio, que era para organizar. Eu organizei, o torneio foi organizado com todos os protocolos de segurança, com máscara, com álcool, não podiam ficar muitos times em volta, os times ficam separados. Mas o mais interessante é que no final a menina então faz a pergunta para elas: qual foi o melhor presente que você recebeu? E uma das meninas então começa a compartilhar que o melhor presente que ela tinha tido foi a mãe dela ter sido ressuscitada. E essa menina, refugiada do Irã, ela e toda a família eram muçulmanos. A mãe e ela já tinham começado a seguir a fé cristã, e o pai muito revoltado com isso. E a mãe fica doente, e a mãe vem a falecer. É interessante que os pastores, alguns líderes dessa igreja estavam na casa dela, orando por ela, mas ela veio a falecer, e depois de algumas horas ainda eles orando, a mãe volta à vida. E foi muito interessante isso porque o pai dela se converteu, e toda a família dela se converteu. E naquele momento aquela menina falou que naquele momento o maior presente que Deus tinha dado a ela foi trazer a vida da mãe de volta. Depois dessa experiência, muitas meninas têm procurado a nossa treinadora para saber mais sobre esse poder e sobre esse Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, louvo a Deus pelo seu empenho na vida missionária, pelo sustento, pelas orações para o nosso trabalho. E eu desafio você que ainda não faz parte disso, que nesse ano, nessa campanha, você experimente e viva o poder de transformar. Um abração, Deus os abençoe. Olá, irmãos, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada pelo culto de hoje, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de Te agradecer, Senhor Deus, e de Te cultuar, Senhor Deus. Senhor Deus, venho Te pedir especialmente pela vida do Boaz, Senhor Deus, e de sua família, pela missão deles na Ásia, Senhor, que o Senhor continue fortalecendo, que o Senhor possa ficar com eles em todo o tempo, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe sua família, seus filhos, sua família que ficou aqui no Brasil, Senhor Deus, e que eles possam ter forças cada dia mais para continuar a missão que o Senhor colocou no coração deles para fazer, Senhor Deus. Muito obrigada pela oportunidade, Senhor Deus, que temos de Te cultuar assim, Senhor Deus, livremente. E é isso que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Encerrando esse momento de oração, como não temos criança para fazer a oração do Pai Nosso, eu gostaria de fazer essa oração antes do Davi se apresentar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá.
tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. E quando achar que está tudo perdido, que não vai conseguir vencer, Deus vai te levantar, você vai caminhar. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Parabéns, Davi, foi muito bom te ouvir, parabéns mesmo. A escolha da música, sua forma de cantar, Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família. Proclamação e edificação, vamos ler juntos o versículo. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Colossenses 2:2. Celebração da palavra com o nosso pastor Valdemir. Não sei se a mídia poderia pôr para mim o Salmo 19. Salmo 19 na NVI. Só os 3 primeiros versículos. Obrigado, irmãos. Então, os irmãos que estão nas suas casas ou com seus aparelhos e vendo então os versículos, vamos ler juntos, irmãos, o que está escrito aí nesse Salmo 19, 1, 2 e 3. Leamos. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. O tema da minha reflexão é, nesse dia, nesta noite, a sabedoria de Deus para você. Charles Dickens, escritor inglês que viveu entre 1812 e 1870, autor de obras famosas, entre as quais se destacam Oliver Twist, David Copperfield e A História das Duas Cidades, no prólogo desse último livro, que descreve os dias durante a Revolução Francesa, ele escreveu: eram os melhores e eram os piores dos dias. Era a idade da sabedoria e da insensatez. Eram os dias da fé e da incredulidade. Era a primavera da esperança e o inverno do desespero. Se fôssemos, meus amados e amadas, descrever os nossos dias, os dias nos quais nós estamos vivendo, esses tempos dos quais fazemos parte, como é que nós descreveríamos esses dias? Como é que descreveríamos ou falaríamos do tempo
neste tempo, deste tempo no qual nós estamos vivendo. Inevitavelmente teríamos de descrever como os dias, como o tempo, quando o mundo, de forma realmente globalizada, tornou-se vítima de uma pandemia, a Covid-19, que já fez um ano e que está fazendo o mundo viver uma longa e perigosa depressão, sem que se tenha, na verdade, uma previsão confiável de quando ela há de passar, Ah, que coisa tremenda é o tempo. Gosto do que disse sobre o tempo o reverendo Harry Van Dyke, famoso educador e pastor presbiteriano americano. Ele disse: o tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que lamentam, muito curto para os que festejam, mas para os que amam, o tempo é eterno. Você aprendeu a amar a Jesus Cristo? Você recebeu o amor de Jesus Cristo para amá-lo, para amar a Deus? Este tempo de amor a Deus é eterno, querido, nunca vai acabar. Temos de reconhecer que nós não podemos separar o tempo dos acontecimentos, e o tempo para nós tem o poder de falar, ainda que sem palavras. Aliás, costumamos dizer, quando estamos diante de algum problema para o qual não encontramos respostas, o tempo dirá, o tempo dirá. O salmista, inspirado, cantando sobre a glória de Deus, demonstrada na natureza, dizia: um dia fala disso ao outro dia, uma noite revela a outra noite, sem discurso e nem palavras. Então, se o dia e se a noite podem falar, ainda que sem palavras, da natureza, proclamando a glória de Deus, proclamando a sua criação, é porque os dias e as noites têm também o que declarar sobre a história dos nossos dias. Nós precisamos ser sábios para perceber as histórias que os nossos dias contam. Na fazenda de San Pedro Alejandrino, no lugar chamado de Santa Marta, na Colômbia, está a casa onde morreu Simão Bolívar, chamado de O Libertador. Sem medo de errar, nós podemos dizer que Bolívar foi mesmo um dos maiores nomes da história latino-americana de todos os tempos. E ele morreu às 13 horas, 3 minutos e 55 segundos, do dia 17 de dezembro de 1830. Como é que se sabe disso? É porque na cabeceira da cama onde ele morreu, havia um relógio. E quando ele deu o seu último suspiro, alguém entre os que estavam à beira da sua cama parou o relógio para que esse tempo não fosse esquecido, para que se lembrasse, ao se falar de Bolívar, exatamente do momento, com minutos e tudo da sua morte, para que, na verdade, isso nos trouxesse sempre a sua história. Os nossos dias contam que a liberdade é sempre um desejo incontrolado do ser humano, de forma que a história sempre se repete, uma e outra vez, nos falando de que se muitas e muitas vezes se paga muito alto pela liberdade, mas isso continua sendo um anseio de todo ser humano. A questão do uso da internet na China, no Irã, na Arábia Saudita e em Cuba, por exemplo, tem sido uma demonstração inequívoca do medo desesperador que esses governos nutrem pela internet como um meio das pessoas se manifestarem, exigindo liberdade de expressão, de opinião. A história nos mostra que a liberdade quase sempre custa lágrimas e dor, sofrimento e sangue, mas que com o passar do tempo ela triunfa. Ela triunfa e a tirania acaba sempre derrotada, seja ela a tirania política, seja ela a tirania religiosa. Os nossos dias e noites, eles nos contam histórias às quais sabiamente devemos prestar atenção, porque o tempo nos fala dos eventos históricos que podem nos ajudar a aprender com os erros do passado e assim tornar o presente útil e viável o futuro. O grande historiador britânico de origem judaica, Arnold Toynbee, nos fala da história como uma espiral e nos chama a atenção para o fato de que ela se repete em outras dimensões, é verdade, mas se repete. E aí entra a sabedoria do tempo. De certo modo, o Arnold Toynbee, de certo modo, pegou a ideia de Jesus, não é? Quando diz sobre os últimos tempos, e assim como foi nos tempos de Noé, assim será, a história se repete. Entra a sabedoria do tempo que nos leva a indagar por que tantas e tantas civilizações
grandiosas, poderosas pereceram. Se elas pereceram, nós não vamos também perecer. Que os dias e noites que declaram outros dias e noites acerca da glória e do poder de Deus, nos ajude a responder não só do tempo, mas daquele que é o Senhor do tempo, porque é o Senhor da eternidade, Pai da eternidade, Jesus Cristo. Porque se o dia e se a noite podem falar da natureza, proclamando a glória de Deus, proclamando a sua criação, ainda que sem palavras, é porque os dias e as noites têm o que declarar sobre a história dos nossos dias e podem nos falar quão efêmero e passageiro tudo é que é humano. Tudo que é humano, irmãos, é efêmero e passageiro. Os dias e noites nos falam disto. O poeta bíblico disse uma vez: os meus dias são como a sombra que se vai. Salmo 102, 3. Verdade, tudo no ser humano se vai como uma sombra. Não há ditador, não há general, não há soberano, não há empresário que não passe. Não importa quantos serviçais, quantos súditos eles tenham, mas eles vão passar. Não importa quão poderosos tenham sido ou sejam os seus discursos, e não vem ao caso quantas nações este ou aquele já fez tremer diante do seu poderio ou influência. Mas um dia eles passam. Um dia eles se vão como a sombra, e um dia também se vão os seus impérios. Sim, é verdade. Também os santos, os bondosos, aqueles que se dedicam aos desalentados, à pregação da palavra, aos desvalidos, também se vão, também passam, deixando saudades, mas também passam. Porque se o dia e se a noite podem falar da natureza, proclamando a glória de Deus, proclamando a sua criação, ainda que sem palavras, é porque os dias e as noites têm o que declarar sobre a história dos nossos dias e nos podem falar de que este mundo rebelde contra Deus, desobediente aos seus mandamentos e que sempre foi corrompido e continua a se corromper, há de passar. Os dias e noites declaram que esta pandemia, que esta praga, que não foi a primeira da história da humanidade e nem será a última, há de passar. À medida que os dias e noites declaram uns aos outros a glória de Deus, declarando que este mundo rebelde contra Deus, desobediente aos seus mandamentos, há de passar, nós percebemos que eles também declaram que Satanás, o mais poderoso de todos os ditadores do mal que já existiu, e que continua tendo cada vez mais súditos, homens e mulheres, que adoram o prazer, o vício e o pecado, que esse Satanás, que ainda fará com que nossas cidades, os nossos bairros, sejam cada vez mais Sodomas e Gomorras, morram ainda mais pelas drogas, pela violência urbana, pelos lares que se desfazem, fazendo a vida não ter mais qualquer valor, que esse Satanás, no entanto, há de ser detido e derrotado para sempre naquele glorioso dia, quando o Senhor Jesus Cristo aparecer no céu para o juízo de Deus. Nosso Senhor e Salvador absoluto, Jesus Cristo. E Ele, Jesus não é passageiro. Ele, Jesus, não é efêmero. Ele, Jesus, é eterno, porque Ele é o Pai da eternidade, nos diz a Bíblia. Quando a minha avó materna faleceu, e eu me fiz presente nos funerais, pude cantar junto com a sua igreja um hino muito bonito no seu sepultamento, e diz assim: quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Jesus nunca vai passar. O diabo vai passar, o inferno há de viver para ele só por toda a eternidade, fora das nossas vistas. A maldade do mundo, a morte, vai passar. Jesus Cristo, não. Sabem, nós cremos nisso, nós cremos que a maior glória de Deus é o Senhor Jesus Cristo. E como nós desejamos que nesta noite, que dentro de mais algumas horas vai fazer com que este dia todo se termine, que mais uma vez então esse dia que declarou a glória de Deus na criação, em que pese estar hoje sendo a natureza tão castigada, como nós desejamos que este dia, esta noite, fale a você que está ao alcance da nossa
Voz ao alcance da nossa vida, nos vendo, podendo fazer com que nós sejamos vistos por cada um de vocês, como eu gostaria, como eu quero, como eu sonho. Que esta seja uma oportunidade de lhe falar sobre esta maior glória de Deus, Jesus Cristo. Eu não sei o que você pensa sobre Jesus, mesmo estando agora assistindo esse culto, mesmo talvez já sendo membro de uma igreja, mesmo sendo de uma família que pertence a esta igreja, eu não sei o que você pensa sobre Jesus. Sabe, há pessoas para as quais Jesus Cristo pode ser comparado a um fóssil pré-histórico. Há pessoas para as quais Jesus Cristo não é mais importante que um livro raro num sebo qualquer da vida. Há pessoas para as quais Jesus é tão somente uma espécie de peça preciosa num museu ou num altar de uma igreja. Mas não passa disso, de uma peça preciosa, mais uma peça. Há pessoas para as quais Jesus Cristo é importante, mas não mais importante para a sua vida, não mais importante do que um desses chamados grandes personagens da história. Mas Jesus Cristo é quem melhor pode enxergar a minha e a sua alma. A sua visão é imensamente extraordinária, pois penetra no mais profundo do meu e do seu ser, lá onde estão então todos os nossos segredos, todas as nossas mágoas, todas as nossas decepções, mas também aonde estão todas as nossas patifarias e nossas necessidades. Jesus Cristo é quem realmente pode vazar os meus e os seus comportamentos. Mas porque Ele sabe o porquê de eu ser o que sou, porque Ele sabe de você ser o que você é, Ele então quer curar a minha e a sua alma, porque sem Jesus Cristo, sem Jesus, eu e você estamos doentes na alma e da alma. Doentes por causa da nossa incredulidade, doentes por causa da nossa indiferença, doente por causa da nossa impaciência, por causa da nossa intolerância, por causa do nosso medo, doente por causa dos nossos pecados, realidades que fazem com que nossas almas sejam tantas e tantas vezes incapazes de contemplar o sublime, o belo, como os dias e as noites fazem ao contemplar a obra de Deus como o supremo Criador. Jesus Cristo é quem realmente compreende as minhas e as suas limitações. Não importa o que e quem nós dominamos, somos sempre dominados pelo pecado. Somos escravos dos nossos erros, que até de repente percebemos que temos de deixar, que temos de jogar fora, que temos de abandonar, mas nós não conseguimos. E por isso nós nos fazemos escravos das nossas mesmices, das nossas incertezas, dos nossos pecados. Quantos são os que dominam o que está fora deles, mas não têm domínio de si mesmos? Quantos de nós só somos dominados? O que mais impressiona em Jesus Cristo é que, mesmo sendo Ele o único que realmente pode ver isto tudo, saber isto tudo sobre mim e sobre você, Ele me ama e ama você incondicionalmente e me aceita e aceita você. Por causa de mim, por causa de você, Ele fez o que fez na cruz do Calvário. Se eu e você quisermos mudar, se nós quisermos ser outra pessoa, por causa dele, o Espírito Santo dele pode fazer com que isso aconteça na minha e na sua vida. Para mostrar a mim e a você esse amor, ele deixou o céu, a sua morada, fez-se um de nós para penetrar nas entranhas da minha e da sua alma humana, para libertar esta nossa alma, enchendo-a da graça de Deus, da ação do Espírito Santo de Deus. Por amor a mim, por amor a você, ele aceitou ser preso numa cruz, aonde foi amaldiçoado por causa aí do meu e do seu pecado. Nessa cruz ele agonizou, gemeu, gritou de dor, a minha dor, a sua dor, para que eu e você pudéssemos nos encontrar a nós mesmos
e fazer dos nossos dias, em que pesem as nossas lutas, as nossas limitações, as nossas lágrimas, os nossos dias e noites, poder fazer com que eles então também declarem a glória de Deus agora nas nossas vidas. A glória de Deus, da qual um dia nós vamos partilhar numa história bem diferente dessa da qual nós estamos vivendo hoje. Então aproveitemos o tempo que é agora e com a ajuda do Espírito Santo nos joguemos nos braços de Jesus, que ao serem abertos na cruz do Calvário, nos passaram e nos passam a mensagem de que nele, em Jesus Cristo, Deus sempre continua sempre com os seus braços abertos para nós. Aproveitemos, então, enquanto Ele está de braços abertos para nós, porque a sua palavra também nos avisa de que isto não será para sempre. Mas nesse momento, nesse dia, nesta noite, Deus está com os braços abertos para mim e para você. Se você já recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador absoluto, os braços do Pai estão abertos para que através do seu Santo Espírito Consolador haja consolo, haja fortalecimento, haja acréscimo na sua vida, haja equilíbrio espiritual na sua vida, para você passar pelas lutas e desafios nos quais você está vivendo e que têm se tornado difíceis para você. Se você ainda não veio a Jesus, se você não teve uma experiência pessoal com Jesus como seu Senhor, Salvador absoluto, os braços de Deus em Jesus continuam abertos para abraçá-lo e transformar você de pecador perdido em filho de Deus, filha de Deus, herdeira da glória de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos faça compreender esta sua palavra em nossos corações. Amém. Louvor e consagração, vamos ler juntos o versículo. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Eclesiastes 7:12. Nosso momento de dízimos e ofertas, lembramos sempre da gratidão por aqueles que contribuem, que participam desse momento. É através dessas contribuições que conseguimos manter a ação social da igreja, que tem ajudado tantas famílias, que estão desamparadas aí por causa da pandemia. É através também da sua contribuição que o Evangelho é pregado, que o Evangelho é pregado não só aqui na nossa igreja, mas aos confins da terra, com as parcerias missionárias. Muitos missionários são sustentados através da sua contribuição. Então, aquele que participa, que já contribui, nosso muito obrigado, que o Senhor possa renovar as suas forças, sua alegria, seu prazer em contribuir para a expansão do Evangelho. E aquele que ainda não contribui, que o Senhor possa orar, conversar com Deus, para que em breve, então, você possa estar tendo esse privilégio, de contribuir para a expansão do Evangelho, o Evangelho que tem transformado vidas ao redor do mundo. Participamos então dos dízimos e ofertas com o hino 436 do Inário para o Culto Cristão. Com certeza é um hino que a igreja ainda não cantou, pelo menos o tempo que eu estou na igreja. Mas como o tema do nosso culto é peça e compartilhe a sabedoria de Deus em todo o tempo, eu achei esse hino muito apropriado para cantarmos agora, nesse momento. Mesmo que cantemos 2 vezes, é um hino pequeno, mas a letra é muito rica, irmãos. Não deixe passar a oportunidade de declarar o que a gente vai declarar agora. Nós vamos cantar com tranquilidade, depois a gente repete. Queremos te conhecer mais e mais. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Oséias 6:3.
queremos te conhecer mais e mais, e trilhar sempre teus caminhos mais e mais. Queremos te obedecer, dedicados em tudo ser, para assim, Senhor, te agradarmos mais e mais. Queremos, Senhor, te amar mais e mais, ajudando a tua gente mais e mais, crescendo para sermos úteis no teu reino aqui, Senhor, repartindo com outros bênçãos mais e mais. Não tinha como deixar de fora esse hino do nosso cenário para cantarmos esse culto. Compartilhe, peça a sabedoria de Deus em todo o tempo. Vamos então, de novo, primeira estrofe. Queremos te conhecer mais e mais, e trilhar sempre teus caminhos mais e mais. Queremos te obedecer, dedicados em tudo ser, para assim, Senhor, te agradarmos mais e mais. Queremos, Senhor, te amar mais e mais, ajudando a tua gente mais e mais, crescendo para sermos úteis no teu reino aqui, Senhor, repartindo com outros bênçãos mais e mais. Repartindo com outros bênçãos mais e mais, repartindo com outros bênçãos mais e mais. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer pela fidelidade dos teus servos, que com alegria, Senhor, entendem o seu chamado, entendem que precisam contribuir, Senhor, para a expansão do teu reino, para que o seu reino cresça, seja conhecido de mais e mais pessoas, que o Senhor possa renovar, Senhor, a cada dia a força, a alegria dos teus servos, Pai. Te pedimos por aqueles também que estão passando por dificuldades, que estão com problemas, Senhor, financeiros, que o Senhor possa também estar abrindo portas, abençoando vidas, Senhor. Que eles possam, em breve, Senhor, possam estar participando, Senhor, desse privilégio, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas famílias, nos ajude, Senhor, a sermos instrumentos, Pai, instrumentos no Teu reino, instrumentos na pregação da Tua palavra, que possamos abençoar, Senhor, aqueles que estão à nossa volta, enfim, sermos úteis, Senhor, na Tua causa, Pai. Muito obrigado por tudo, continue conosco. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Declaração final, vamos ler juntos o versículo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Salmos 1:1. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, que o Senhor vire o seu rosto para nós e nos dê a paz, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o que dizemos ao final dos nossos cultos? Lembrem-se do fariseu e do publicano, não se esqueçam da igreja sofredora,
Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recursos, dos drogados e necessitados. Entramos para adorar, saiamos para adorar, servindo. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia, Santo, Santo, Tu és Senhor, poderoso Deus, digno é Senhor, digno é Senhor, Tu és Santo.